Então, no ar. Eu só veio pela primeira. Então aquela senha que eu tinha não precisou, né? Não, Já estava logado, né? Tem que fazer o que você centralizar o dinheiro aqui, ó. Centralizei. Prazer, hein? Até mais. Então você vai pôr lá no raiz. Vou pôr no raiz e no rizoma. Tipo, dizendo que é a segunda parte. Isso. Ao vivo, segunda parte do segundo encontro do ciclo rizoma, segue novo link. Agora eu vou pôr no raiz. Opa, no rizoma. Já tá? Já, faz os dois. Faz sentido aqui. Eu até escrevi para. Eu queria falar assim, tipo, muitas angústias e muitas crises existenciais foram abordadas pela equipe. Tipo, eu queria parafrasear do nosso livro húngaro Zizek, tipo, a ideia dele, né? Tipo, a gente passou o século XX inteiro agindo. Só que está na hora de parar e pensar no dia a dia. Vamos fechar um pouquinho antes. Que o item? Ótimo ideia. A segunda reunião. Parte 2, você botou só no segundo. Não, pus os dois, atualizo. Aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 pontos mesmo. Não tinha. Passamos o século XX inteiro agindo. As revoluções socialistas, revoluções revoluções, né? E, tipo, só que a gente está na hora, a gente tem uma demanda muito grande de mudanças, mas pouco pensamento, a gente não para pensar e refletir antes de agir. É isso que eu queria trazer para o pensamento da raiz. Aqui tem uma resistência muito grande, a gente quer mudar as coisas que estão acontecendo. Porque eu acho que, por exemplo, é muito devagar, a gente tem que conduzir esse processo muito devagar, porque conduzindo devagar a gente vai ter tempo para pensar e construir uma ideia.
e tipo, a gente acaba não tomando decisões precipitadas quanto à organização do estatuto, ou organização da plataforma programática. E é isso que eu queria deixar, porque é um momento agora de construção, e tipo, não de ação. A gente tem que pensar antes de construir algo. E eu gostaria de falar também sobre o informe, que é a questão que a Paula falou, que tem um informe fixo. Eu entendo que ele dá e, tipo... Esse, na verdade, tem três, Wilson. Então, Tem três. Sim. Isso, sendo dois, mas o que eu queria, tipo, reforçar a ideia é que não custa nada reforçar o informe, fazendo um vídeo, por exemplo. Um vídeo continua tendo informe, mas a gente vai ter um vídeo explicando sobre isso. Eu acho que reforça a ideia. E também queria sugerir uma criação de um grupo de trabalho que esteja ligado à articulação política, para que possa trazer para o Rizoma o que está sendo discutido em outros círculos, ou tanto em outros círculos quanto no LONE. Algumas pessoas podem ter um tempo maior para trazer a discussão de fora para dentro do Rizoma. E além disso, adicionar a articulação da raiz. Tipo, no caso que discutiram bastante o caso da esquerda marxista, que é do PT, né? Tipo, trazer a pauta e discutir dentro do Rizoma como a gente vai fazer um contato com eles. E aí, usar esse grupo de trabalho como meio de um porta-voz das decisões tomadas no Rizoma, tipo, e também a necessidade urgente de ser entendido o que é a teia, como que o Célio falou assim, o que ele entende por teia, a gente discute isso também. Vai começar algum tipo de estudo próximo momento aqui que definiu que vai ser agora a parte do rizoma mesmo, que vai ser depois de mediar, né? Antes de começar, só que quem não sabe, ia ser o espaço do papel de gente, não pôde, porque lá a gente tinha que estar em aplicação e o espaço não é coberto, com essa coisa de chuva, a gente foi inseguro que ele ia habilitar. Deixa eu só falar um negócio rapidinho, porque tinha alguém que estava controlando o tempo. Você tá? Tem uma hora. Não, Tá. então, só para saberem por que não foi lá, mas o espaço continua aberto, mas por enquanto está um pouco aberto, e tem realmente cabia lá na sala grande do tempo, mas e achei legal você vir aqui, a Curiosa, porque ela é curiosa, não sei se você sabe, é um lugar que não tem absolutamente nenhum gestor. Né? E mais recentemente, quando o Oswaldo saiu um pouco desse lugar de quem foi o criador, e ele saiu oficialmente, ele fez um e-mail super bacana, colocando isso de quanto o lugar tinha conseguido andar. Essa coisa dos cortinhos, o lugar se gere e se mantém. Lógico, de vez em quando fica no vermelho, de vez em quando tem questões, mas o Oswaldo estava bancando essa história, mas agora eles fizeram uma reformulação disso, né, onde tem o Fábio Novo também entrando, que é o dono da casa, na verdade, deu a casa para ele. Então eles estão meio que reformulando isso, mas é uma história, é uma política, na verdade, aqui, né? É um modelo político que existe aqui. É totalmente pautado na horizontalidade, como se diz no nosso princípio dele. Então, eu achei que era um lugar bem coerente com o que a gente está fazendo. Bom, então, a primeira coisa que a gente concordou lá que eu faria era um pouco de resgatar, para quem não conhece, como é que surgiu o Rizoma, para quem não ouviu essa conversa. Né? Mas ela foi lá na reunião no dia 7 ou 8, o SEC estava contando os comitês que existiam e tal, e eu achei que devia ter um comitê que pudesse falar sobre essa relação do que existe em termos de texto da carta e como que isso se transforma em prática e também palavras. Né? Eu achei que tinha que ter essa coerência dentro da governança, do sistema de governança e de todas as atitudes de todo mundo. Né? E aí, quando foi criada a reunião zero, o nome Rizoma saiu como uma possibilidade para poder pensar essa coisa de
um lugar que vai fomentando conhecimento, experiências, organizando experiências, enfim, devolvendo isso para poder estar abarcando todo o sistema e toda a proposta da raiz. Eu acho que não tem um modelo pensado para isso. Né? Mas exatamente assim, quando eu penso nisso, eu passo pelos coletivos, por esses movimentos que estão surgindo, que não estão preocupados com política, mas que estão preocupados com o fazer, que é um pouco diferente do discurso que você fala, né? Mas é um fazer embasado, né? Mas que é um fazer que vai transformando a política pela própria atitude, pelo próprio movimento. Eu achava que o rizoma teria se cruzar, mas a raiz principalmente teria que ter esse formato. À medida que eu fui entrando mais em contato, eu também fui entendendo a importância de estatuto e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente tem aí dois valores, então vai ser sempre uma corda tensa, e a gente vai ter que saber como administrar isso, né? E aí, a gente conversou, a gente fez uma reunião dia 21 para poder tentar organizar essa conversa de hoje. A ideia era poder tentar fazer essas dinâmicas que o pessoal fez, enfim, um pouco pensar tudo isso, né? Mas de tudo que eu ouvi aqui hoje, eu acho que a gente tem diversos desafios. E um deles é saber, por exemplo, se o rizoma continua existindo e de que formato ele vai existir. Né? O que eu penso assim, é que ele, em algum momento, obrigatoriamente, no seu estatuto, na sua normatização, talvez, ele devesse se entender como alguma coisa que tem uma tarefa, que é essa para falar do tarefa dele não precisa mais existir. É a maneira como eu penso a respeito dele. Né? Mas como ele vai existir, que instância ele assume, já se discutiu municipal, estadual, federal, já se falou muita coisa em torno disso. Né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma conduta fechada a respeito disso. Porque eu acho que o que a raiz propõe é exatamente a gente construir esse entendimento juntos. Eu tenho um pensamento, mas tem um monte de gente que tem uns pensamentos muito legais também. Então, acho que a gente... esse é um exercício de horizontalidade. O rizoma vai continuar e em que contexto? Então, o que eu tenho para falar é isso. Acho que vocês também têm mais que colocar a esse respeito. Agora a gente vai falar. Eu concordo com o que a Diana disse, acho que foi uma imersão assim, motivada, né, por essa percepção que vai ser difícil realmente transformar o nosso ideal em prática, assim, né? Assim, a gente rever várias formas de estar no mundo, né? E eu queria, assim, um raciocínio que eu tive sobre os círculos, queria partilhar com vocês, para a gente tentar entender um pouco, porque a luta do Estatuto propõe e o movimento que inspira um pouco isso aqui, né, o Podemos, ele propõe também, que é a que acho que deve ser tirado até da estrutura do Podemos, para eu falar que está bem parecido. Que existem os círculos. Não, os dois são iguais, Pode copiar mais. Esse é bom. Dois tipos de círculos, né? Fazem todo sentido para mim. Os círculos territoriais ou por afinidades pessoais, uma coisa que tem uma lógica de proximidade, né? E os círculos temáticos. Os círculos temáticos são para discutir temas específicos, seja o LGBT, as drogas, a saúde, a educação e tal. E os círculos territoriais, ou por afinidade, seriam instâncias de base, aí sim, deliberativas, no sentido de construção progressiva do consenso dentro do movimento. Né? Então, só queria esclarecer para esse primeiro ponto, assim, tipo, se a gente for pensar o rizoma, ou a gente vai pensar dentro da raiz, né, se quem continue pensando dessa forma de círculos temáticos e círculos deliberativos por afinidade ou região, que realmente o círculo temático ele não tem não teria, no meu ver, esse poder de deliberar, de tomar decisões pelo movimento. Por mais que ele seja especialista naquela temática, ou busque uma especialidade naquela temática, ele vai ser uma instância propositiva de construções mais fundamentadas para o movimento, e aí sim o movimento delibere nas suas instâncias, seja no círculo, na agregação de círculo de forma de esferas, ou
ou pela própria teia, né? E isso, então, no meu ver, ali, claro que o rizoma, enquanto círculo, ele me parece muito mais algo ligado à matemática, e indo um pouco no que ele está falando, talvez matemática não perecível, mas virtual, né? De ajudar o processo a acontecer e exercitar um pouco, né? O que é o seu círculo, né? Ninguém sabe, né? Como formando círculos, mas... A questão é ser o círculo, né? Casa e palavra. Porque eu acho que envolve como se estruturar e como dialogar em círculo. Né? Para mim tem muita relação completa, né? Por isso que o que surge aqui, o que se fala aqui, a forma que a gente se relaciona aqui, é a instância de base de como que a gente vai estar aplicando os princípios na realidade. Né? Então eu penso ele como um espaço de exercício, de ação, de práticas voltadas para a construção desse ideal, dos ideais da Kafka. Né? Então, com um espaço temático nesse sentido de refletir sobre tudo isso e aí levar para o movimento propostas. Né? E uns próprios exemplos. O vídeo ali já é um exemplo do que a gente está fazendo. Né? Olhar e às vezes documentar isso numa proposta a gente está fazendo assim, como sugestão aí para o conhecimento coletivo desse movimento está aqui. Você vê se a galera decidir que é importante expandir essa prática para o movimento como um todo, aí o movimento como um todo decide. Eu só queria esclarecer então essa questão, no meu ponto de vista, da diferença entre o ciclo temático e o ciclo deliberativo. Foi só um pouquinho que eu acho que o rizoma pode ser nesse momento. Então, muito boas colocações. Tiese, Eliana. Ficou Tiese. Fica. E aí eu coloco, obviamente, né, do ponto de vista mais institucional, mais conceitual. Primeiro, uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter muito claro, que parece que não está colocado. Nós não temos estatuto. Nós fechamos uma proposta de capítulo 1 que tem 4 artigos. Não temos nada. E aí as coisas falam, estatuto, né? Tem várias conclusões que o Faniac fez uma proposta e o Fernando Viana fez uma completamente diferente, e o Luiz Gaspar fez tem milhões de sugestões e milhões de contradições. Eu discordo de algumas visões do próprio Célio sobre como tem que ser o círculo e a coisa, o Célio discorda do Justo, está tudo em aberto. Né? Mas a estrutura básica que não vai ser difícil sair disso na linha que o Gerard está falando. Você vai ter os círculos vão ser as bases constitutivas a base do partido. Temáticos, né? Quer dizer, os círculos temáticos, na verdade, que vão ser a nossa transversalidade dos movimentos sociais. Então você vai ter círculos temáticos, e o que são círculos temáticos? São os círculos que lidam com temas que estão inseridos nos movimentos sociais, né? Por ONGs, por movimentos de água, de gênero, e os territoriais, por bairro e tal, por blocos, da USP, por empresa. Não tem nada pré-definido, mas dificilmente vai sair dessas coisas. Mas a base do entendimento do círculo é que o círculo é uma organização de base. É o ponto, que está um pouco acima do indivíduo. Eu dei uma olhada no adendo que o Gerard colocou lá no adendo da primeira reunião, quando foi divulgado eu também leio as coisas, né? E aí ele fez um adendo em vermelho, que é algumas contextualizações de porquê do rizoma. E o adendo vermelho que estava no Google Docs, falava que então a proposta do rizoma era ser no início um comitê ou círculo, mas já com um poder de deliberação sobre os rumos de como seria essa transformação da carta em ação. Gente, isso não é o círculo, é a raiz, é a Constituição.
é a formação de como a raiz organizacionalista se formar, né? Ela vai se formar fazendo isso. Então, eu não consigo entender essa coisa geral, transformar a palavra em ação. Isso aí é a função precípua de toda a raiz organizacionalista. Isso aí não é um círculo, ou uma esfera, ou um grupo temático. Isso é tudo, é isso que nós vamos ter que fazer. É a missão máxima da Constituição do Partido Movimento Raiz Organizacionalista, é transformar a palavra em ação. Né? Então, eu até escrevi um post, né, que a gente tentou justamente aprofundar isso na pessoa. Assim, eu não estou entendendo qual que é o âmbito municipal, é estadual, é nacional, porque se for isso é nacional, mas se for isso e for nacional, ele está substituindo a raiz. A raiz ele tem que transformar a palavra em ação, não é um grupo, né? Não é um ciclo. Então eu estou entendendo mais como se tiver sentido de existir, né, como você tem que entender. Se tiver sentido de existir, porque a gente já tem um nome, já tem algumas pessoas, mas não sabe o que é ainda, isso para mim já é uma coisa estranha. Ele seria um grupo de estudos de metodologia. Né? Um grupo de estudos de metodologia. Ou que até fiz um exercício além da minha competência, de que, como a proposta da raiz é muito nova, então aquela coisa da formação política de os partidos têm, fazer curso disso, curso daquilo, para formar o militante dentro do partido, como a lei da raiz não tem essa linha tão definida, embora a carta cidadãoista tenha realmente uma bagagem muito grande, ideológica e cultural muito forte, mas há uma diversidade enorme. Então, a formação política seria quase que substituída, né, ao conceito mais antigo de formação política, por um conceito novo, né, de metodologias de espalhar a palavra de forma que facilitasse as pessoas, nos seus círculos lá da base, transformar a palavra em ação. Você não vai fazer cartilha, mas você vai traduzir a carta cidadãoista em linguagens, vídeos, tal, não sei o que, exemplos, inserir, para que os diversos círculos que estão lá na base, os temáticos, os territoriais, consigam aprender mais e transformar a palavra em ação. Né? Que seria quase, então, como formação política. Algum tipo de novo conceito de formação política. Você não fazer com os doutrinadores. Você criar métodos que facilitem as pessoas a transformar a palavra em ação. Nesse sentido, eu consigo entender, então, o Rizoma como um embrião de uma coordenação nacional de formação política, um embrião de uma formação nacional de comunicação, né? Mas se a gente não conseguir encaixar o Rizoma dentro de qualquer função dele, dentro da estrutura, fica estranho, porque isso daqui parece um órgão paralelo à estrutura. E aí, eu acho, inclusive, me permito, isso que me magoou um pouco lá, o eles e o nós. Né? Quer dizer, existem eles, existem nós aqui, existe a turma antiga, existe a turma que está entrando, existe o núcleo duro, existem as pessoas que são mais novas. Eu não gosto disso. Né? Até porque eu já estou numa idade que eu estou mais para estar mais novo. Eu não gosto dessas palavras, essas coisas me incomodam. Eu não gosto de coisa pura mole, careca, cabelo, vamos tirar essas questões. Né? Então, é isso. Então, assim, ou se não for uma coisa que esteja dentro da proposta, né, de divisão de círculos, não sei o quê, ele vai acabar sendo nós e eles, né? Quer dizer, nós vamos propor para os outros decidirem se aprovam ou não. Como é que é isso? Então, acho que é uma reflexão válida mesmo. Porque, assim, já tem um nome, mas não tem um âmbito, se é municipal, estadual, nacional. É isso, eu acho que só tem sentido se for o embrião do que seria uma coordenação nacional de metodologia de estudos, basicamente de estudos, né? De transformar em outras, a carta cidadãoista em outras linguagens, né? Cartilhas, livros, não sei o quê. O Círculo de Educação começou a discutir isso também. Então, já começa a sobrepõe com a proposta da Silvana de fazer formação política, né? E sobrepõe, na verdade, assim, e você propõe quem delibera. Quem vai deliberar para a Câmara de Gerais? Quem vai deliberar sobre uma proposta de qualquer círculo vai ser a estrutura partidária, né? Que a gente está construindo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente fala nisso agora no Rizoma, né? Eu fiz estudos aí sobre o termo Rizoma e tal, por causa que no início da rede a gente se empolgava muito com isso. É muito interessante.
porque, tipo, isso entrando no que você está falando, o Podemos está meio assim, ele meio que criou uma organização paralela que decide de tudo vai ser votado como Isso. Exatamente. Mas aí, como estágio de organização, podemos sim se constituir como primeiro um núcleo e ter uma técnica absurda de fazer parecer que aquilo lá ele pausa tudo, ele dissolve no círculo, vai lá e intervém, vai lá, extingue o círculo. Com certeza, né? Alguém falou de se o cara não se encaixar nas cartas da doença, tem que ser expulso do movimento. Pessoal, quem vai expulsar? Alguma hierarquia tem que deliberar. Parte do pressuposto que existe hierarquia, exatamente. Então, é isso. Eu acho que vale essa reflexão quem somos e o que queremos, porque senão você cria uma coisa paralela a isso. E cria um ambiente de irrealidade, né? Porque a gente está fazendo um discurso, mas na verdade está fazendo outra coisa, que é complicado, que ela é velada. Então, isso cria um campo de desconfiança entre todas as pessoas e de inviabilidade da proposta. Então, mesmo que tenha um partido, mesmo que tenha isso, tudo isso tem que estar claro. Isso talvez seja um aspecto da horizontalidade. A clareza da informação e de tudo que está acontecendo. Absolutamente tudo. Isso é o máximo, talvez, de horizontalidade que a gente consiga. Talvez. Até uma coisa né? já foi falado aqui hoje. Isso daqui está fácil. Agora ela quer estar 30 milhões de pessoas. Como é que a gente vai dar conta disso? Entendeu? Não sei, assim, acho que está pensar. E acho que o rizoma, assim, quando você fala, ele é nacional, você já está falando de estrutura partidária, não está falando em movimento. Então, não é uma crítica da minha parte, é só uma constatação que a gente precisa colocar aí as coisas dentro de caixinhas. E quando a gente está fazendo isso, a gente, de alguma maneira, está quebrando uma horizontalidade. Né? É importante lidar com isso, não é? A crítica política. Só um adendo, eu acho muito feliz a sua divulgação. Um adendo. No setor público, tem o setor público é típico, né? Secretário, diretor, coordenador do setor público, né? Órgãos públicos, né? Aquela hierarquia que vai se espalhando pelas caixinhas e marcando as caixinhas. Aí vem a coisa da transversalidade, né? A questão matricial, né? Você desenvolver culturas matriciais onde você transpassa essa hierarquia. É basicamente isso, eu sempre falei, mas você só consegue criar coisas matriciais, transversais, quando você sabe o que são cada uma dessas caixinhas. Porque se é confuso o que são cada uma dessas caixinhas, você não tem transversalidade, você tem caos. Você cria aquela loucura que uma loucura. Uma loucura. Né? Você fica imaginando o que pode ser. Né? E aí isso é muito pesado, muito negativo. Perfeito. Concordo plenamente com isso. Agora, só falar uma questão de ordem. No começo, a gente deliberou que em 100 minutos para falar ia ter inscrição e 3 minutos de fala. A gente tentar respeitar. Se não, a gente faz até muito tarde. O quê? 2 que tudo é 2, isso, desculpa. Eu ainda falei errado. Só para. Porque senão um dos motivos da gente ter mudado toda a estrutura dos horários era para o pessoal sair antes, para a gente não perder o acúmulo das pessoas, já tem gente querendo sair. E aí só para a gente conseguir se ater. Na verdade, eu vi como a gente pensar em metodologias. Então, por exemplo, como a gente vai fazer essa busca do consenso, né? Que metodologias vão surgindo? Como eu pensei muito nesse sentido de transformar a carta, né? Trazer a terapia real, a valorização, nesse sentido de metodologia, mas não só no sentido da busca do consenso, das deliberações, das coisas. Eu pensei também no individual também, né? Como a gente, como indivíduo, vai estar se preparando para viver esse mundo, para viver essa... Né? Como a gente vai viver o nosso diálogo, por exemplo, com outro, para explicar melhor sem atrito que eu quero. Então, eu pensei, assim, eu entendi o Rizoma muito nesse sentido, assim, como a gente vai trabalhar como indivíduo e como conjunto para levar a carta. Eu não sei, eu tenho zero, para quem não me eu tenho zero formação política, zero formação em ciências humanas, eu estou aqui totalmente fora da minha zona de conforto. Então, assim, eu não sei os nomes que se pode ter depois, de coordenação, né?
Então, talvez se tivesse um nome desse, eu não estaria aqui, porque eu ia ficar assustada com esses nomes burocráticos. E por ser rizoma, eu me interessei muito nesse sentido, assim, de vamos pensar em ferramentas que a gente pode usar e vamos pensar como a gente vai estar preparado para isso. Assim. Então, assim, era mais ou menos essa minha visão e assim, não faço ideia de pensar, né, eu tenho ainda essa dificuldade de visualizar esse círculo, como que vai ter essa interação entre círculos e entre as outras instâncias, mas eu vi como essa coisa prática, assim, vamos pensar nas maneiras e os mecanismos que a gente vai poder usar para trazer a carta à vida. Começa aí. Tem que dar só um minuto, gente. Eu acho que a fala do Cavão foi muito boa. Acho que esclareceu bastante as coisas para mim. Eu acho que a função do rizoma é muito a função de todo o círculo no final, fiquei pensando. Porque todo círculo deve se pensar e repensar metodologia, repensar e passar por todo e ter essas intersecções que o Célio e o Turino tanto falam, mas eu ainda não visualizei elas. Se você pudesse, na sua fala, falar um pouquinho de como conseguiria fazer essas intersecções, além da teia, esses momentos de troca, para mim ainda está um pouquinho confuso. Eu não consegui agora concretizar a questão. O rizoma é super legal, mas parece que é tudo. E tudo tem que ser feito por todos. E como que isso vai acontecer nessas células? Para que não tenha um organismo que fique de fora falando, ó, faça assim, ou faça assado, e que detenha essa prioridade na questão da metodologia. Porque cada grupo tem a sua forma de se tratar, a sua forma de achar, vai pegar lá, e aqui a gente adora dança circular, outro grupo, nossa, que coisa ridícula, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo religião. Eu falo, não tem nada a ver. Tipo, eu não consegui mais encaixar as coisas, entende? Ficou meio confuso agora. Só para falar que eu estou confuso. Não? O Célio. Eu vejo uma combinação. Eu vejo o círculo como um espaço muito da vida mesmo, menos de um sistema, de uma estrutura. É o fluxo. E por ver como fluxo, eu entendo que tem que ter um ensaio muito natural. Tem que ser um espaço híbrido, onde participam filiados e não filiados. E esses círculos têm que produzir intersecções. Quanto mais intersecções, melhor. Quando a gente está num círculo e está no outro, eu acredito que é dessa forma que vai haver um processo de contaminação. No dia que tivesse mais espaço, eu gostaria de poder colocar mais isso. Mas tem fundamento no Spinoza, né? Que são as afecções que vão sendo produzidas. Então, na verdade, a gente iria produzir um processo de desenvolvimento por afecções. E vejo círculo não filiado. Eu não vejo essa coisa, eu não consigo mais ver o círculo como o núcleo de base. Não vejo assim, porque aí ele reproduz a estrutura piramidal. Eu vejo como espaços transversais, da raiz com a sociedade, inclusive. Isso, no caso do rizoma, eu vejo, para mim é meio claro. Agora eu estou vendo que não era isso. Eu vou, inclusive, dizer, não, você está pensando, mas o que eu penso que deveria ser esse espaço aqui é um círculo estadual, que funciona como uma incubadora de diversos círculos que vão formando, aí vai para cá, vai para lá, entra, sai. E é assim que eu vejo todos os círculos estatais, que vão se cruzando no processo. Onde se realiza o círculo? Ele se realiza na teia. A teia é o momento em que todos se cruzam. E aí a gente produz todo tipo de intersecção nesse processo. Qual é o nome do livro? Qual? Do Spinoza, tem algum? Não, eu trabalho sobre a ética. Mas assim, depois
Só um parênteses, né? Tive a experiência de trabalhar com os pontos de cultura, pensar, não sei se então, mais ou menos, o ponto de cultura é assim. A gente hoje tem uma rede assim, do México até o sul, da América do Sul, e eles funcionam nesses processos de funcionamento. Depois, mais adiante, um dia que tivesse espaço, eu gostaria de expor um pouco mais assim, a teoria. Eu só estou ouvindo, assim, eu sou bem intuitivo, assim, eu acho muito bom que tem a organização, tem outras pessoas gostam, outras pessoas, eu acho que tem que ter e tal. Só que sempre tem aquela coisa assim, se está freando, você está empurrando gente atrás, né? Eu vi a discussão sobre guia dentro do círculo Rizoma, uma discussão assim meio, não, mas o que é, para quê, vai fazer o quê? Então, assim, tinha até uma certa desconfiança. Eu, intuitivamente, penso que tem que ter uma organização, mas ela precisa tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, na prática, eu penso como Célio, que é um encontro para se ver as pessoas. A cidade, primeiro, ela é municipal. A gente tem experiência de outros lugares, daqui a pouco vai vir gente nessas reuniões de Cotia, de Atibaia, não sei quem, então ela vem a ser estadual, como o Sérgio falou. E, como outras pessoas falaram, tudo que está no começo, está no começo. Então, é só ter a segunda reunião, a terceira reunião, a quarta reunião, essa coisa muito conceitual do que é esse encontro, ela bloqueia. Tem que ter uma organização. Vai ser feita e eu respeito a organização, mas deixa ter. Por isso que a semana passada a gente fez o piquenique. Né? Acho que estava um clima, assim, fez o piquenique. Como foi o piquenique? Foi ótimo. A gente falou de política 99% do tempo num piquenique, tomando cerveja, andando doidado, eu fiquei 10 horas no piquenique, bati o recorde no churras. Eu acho que eu falei 10 horas e meia de política no piquenique. Conceitualmente não tinha nada. Se era rizoma, se não era, se era para isso, se era para aquilo. Então eu acho que esse espaço ele tem um longo tempo para... Não vai tomar nenhuma... Vocês quatro aí vão fazer uma reunião dessa que ninguém vai vir e vão decidir uma coisa que vai ser um absurdo, que está decidido porque só tinha os quatro na reunião. Isso na prática não existe. Na prática é só conversão. Não lembro de ter uma reunião assim e uma parte das pessoas decidiu alguma coisa assim, que depois, na hora que falou, entre pessoas com esse perfil, isso não acontece. É sempre uma boa conversa. É só isso. Eu acho que esse conflito, né, quando fala de informação, é uma coisa que eu já vinha pensando antes do Rizoma, né, que acho que não gosto não. Uma informação. E até a gente estava começando a trabalhar com isso, na verdade, daí eu parei, porque quando eu entendi que o Rizoma estava se propondo a isso, então vou mexer com isso, deixa, né, ver como que vão as coisas, como vão se assentar. Eu acho que precisa um grupo de formação, mas no meu entendimento não é um círculo. Eu acho que, não sei o nome que se dá, se é comitê, é um grupo de formação e explanação para todo mundo e para a sociedade. Então, qual foi a ideia inicial? Né, de fazer vídeos de 3 minutos, até cheguei a pedir para umas pessoas fazerem, dizendo o que é cidadania, o que é o socialismo, mas de uma forma muito simples. E depois seriam 40 minutos, e daí seria mais complexo. Então. Porque eu acho que tem que ter um grupo para estudar isso. Como passar a nossa carta para a sociedade, que acho que é isso que vocês estão pensando, e mesmo para o nosso próprio grupo. O que é isso, socialismo? Vocês me pedirem para definir, acho que eu não vou saber. Eu não sei, eu preciso que alguém me mostre, né? Assim, tá. Então, mas isso eu vejo como um grupo de formação. Tá? Qual o nome da criança? Que eu entendo o Rizoma. Mas eu acho que quando conversaram com o que o Célio falou, para mim o Rizoma tem que ser um grupo do Estado de São Paulo.
com que função? É essa mesmo. Primeiro, para ter um local, mesmo no centro físico, onde as pessoas de São Paulo venham e que a gente possa debater todos os assuntos, até formação, até casa. Mas acho que precisa de um grupo desse, por exemplo, a cada 15 dias, que tenha uma reunião no local e às vezes para discutir um assunto. Esse grupo, sabe, acho que precisa de um grupo para organizar isso. Vamos debater, sei lá, a água em São Paulo. Tá, então, entendeu? Coisas não, assim, não mas enfim, que um grupo que faça esse elo, que organize mais as coisas. Eu acho que em São Paulo a gente não está tendo, eu vejo eles não mais com. Antes de continuar um pouquinho, eu queria colocar na posição. Eu concordo que as pessoas precisam. Então, assim, eu falando com vocês agora, não estou mais ouvindo ainda. Então, eu estou falando desde um lugar de alguém que eu sou muito ruim. Não converso de vocês. Eu joguei um pontapé inicial, que foi assim, eu acho que tem que ter pensando. Eu acho que tem diferenças aí que a carta é muito conciliadora e ela pode produzir essas realidades. E que direção ela tiver daqui para frente, eu não vou estar dentro dela. Eu acho que eu cumpri a etapa que eu deveria cumprir. Né? Então, eu acho que é importante colocar isso até para mim me sentir livre para eu quero falar sem Bom, eu acho que a questão do círculo Rizoma tem um cérebro, um círculo estadual, e a pergunta qual que é o papel dos círculos estaduais, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, ele é onde passa, ele faz a transição entre a teia e os círculos dos assuntos específicos, né? Então, eu acho que uma das missões dele é conversar sobre as questões do próprio Estado, as questões estaduais e debater com isso com círculos paralelos a eles, outros estados, né? E acho que principalmente fazer o estímulo da criação dos círculos de assuntos determinados, né? Identificar isso no estado dele e buscar as pessoas, ajudá-las a criar seus círculos, né? Então, acho que assim, estabelecer os métodos, criar os métodos, né? Agora você tem um círculo totalmente generalista, vai conversar sobre milhões de coisas, né? Debater sobre um monte de questões e vai deixando de debater sobre elas conforme os círculos locais e os círculos dos assuntos específicos vão se criando. Então, acho que é isso. Acho importantíssimo o círculo Rizoma como um círculo estadual e eu queria entender isso, se cada estado vai ter o seu círculo principal e não vai ter um outro círculo estadual dentro do estado, né? Vai ter os círculos de cidades ou regiões importantes da cidade e os círculos dos territórios, não, dos assuntos específicos, né? Então, assim, o círculo vai ter que se obrigar a se declarar como qual tipo que ele é, né? Se ele é territorial, se é territorial, ele delibera, ele vota, né? Se ele é só um círculo de assuntos específicos. Mas acho que parece, eu acho que todos deveriam deliberar. Claro. Gente, eu estou com a maior dificuldade, juro, de entender como esse de São Paulo. Para mim está muito complicado. Com as ferramentas que a gente tem, essa coisa de deixar um círculo estadual que fica acima dos outros círculos temáticos e sei lá o quê, para mim é uma... Uma incubadora é isso, você. Uma incubadora é isso. Você está Para mim é mudando o nome da complicadinho. coordenação da organização. Essa Só mudar nome. É isso, mas explica da sua maneira. O que você acha? Gente, a Clara. Todo mundo falar ao mesmo tempo, vai ser Bom, aqui, ó, desculpa. Não, eu só queria dizer que eu não estou entendendo. Eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo lá e estou tentando ver se eu me apego em alguma coisa, mas não consigo. Honestamente, não estou conseguindo. Para mim é um processo
estou vendo aí como uma hierarquia que está surgindo, sim, tem muita necessidade disso. Isso é a minha percepção, obviamente, de repente estou errada, mas, assim, o que eu percebo é que a gente tem, da mesma forma que o círculo, sei lá, LGBT, deve ter gente do Brasil inteiro, ou seja, não está restrito a o LGBT São Paulo, né? A mesma coisa, educação, né? Entendo como um círculo que, por tal, é o Brasil inteiro. Isso eu consigo compreender, tá? Agora, realmente não consigo compreender a necessidade de círculos estaduais, nem municipais, nem distritais, nem coisa nenhuma dessa. Tá? Essa me explica, tá? Estou aberta para entender. Pronto. Em que momento, por exemplo, vocês estão formando um grupo na PUC? Desculpa, na USP. Um círculo na USP. Mas não é isso. A gente não formou. Então, mas é aí que está o ponto, né? Eu acho que pegando um pouco da fala da Silvana, né? E ela fala, né, que aqui poderia ser essa a forma de, vamos dizer, preparar essas pessoas que podem ir dentro da USP, por exemplo, falar do raiz. Ou, por exemplo, eu penso, de repente, eu sou da PUC, mas será que dá para falar do raiz dentro da PUC? Em que momento e como é que você vai preparar esse divulgador para cada um desses círculos? Né? Quem vai preparar? Nós vamos, a pessoa ela vai estar lá, ela vai ler a Carta de Cidadania e vai falar, opa, tá bom, estou preparado, vou formar um círculo na... Eu não estou dizendo que foi você. Estou vendo que você está fazendo assim, não estou dizendo que você falou, é uma dúvida minha. Tá? Então, assim, em que momento essa pessoa vai estar preparada para ir falar do raiz, ou na PUC, ou no Heliópolis, ou no Paraisópolis, enfim. Qual a hierarquia, sua pergunta? Quem que pode falar do raiz? Quem que pode falar do raiz? Eu posso, de repente, agora eu participei. Nossa, pode. Eu participei, tipo, exatamente. Como é que você pensa nisso? Não, eu só queria saber exatamente isso. De informação, é isso que eu falei, eu peguei a formação. Esse é o ponto. Da formação, é isso. Faltou a palavra. Desculpa. Vamos lá. Eu penso, vendo assim, quando eu visualizei a questão dos círculos, eu penso sim como uma instância de base. Eu estava pensando numa sociedade organizada em círculos, onde, por exemplo, dentro do seu bairro você se reúne com pessoas mensalmente, discutem, e isso sendo sua base. Aí eu entendo também um círculo estadual com poder deliberativo, porque aí você está falando que o círculo é estadual, mas um círculo de bairro X, na minha percepção, eu não consigo entender nada abaixo do círculo. Se não é um círculo específico para uma região ou para um tema. E para um tema pode existir vários, aí não teria para você fazer uma LGBT do ponto do LGBT que existe. Existir essa possibilidade e depois se articular isso. Eu falo sério, que ele não pode ser deliberativo, no sentido que você pode participar de 1000 círculos. Aí a gente vai estar estimulando a formação de circuleiros profissionais, que participam de 1000 círculos e deliberam em todos. Então, acho que quando você delibera, você elege um dos círculos que você participa para deliberar ali dentro da sua estrutura. Que eu imagino que isso faça mais lógica dentro de uma você usou, regional, né? Uma coisa tem alguma afinidade ali espacial, não temática. Né?
E aí eu entendo, assim, deixando bem claro, também que eu já estou começando a rever minha questão de coisa de partido e tal, tudo que realmente talvez seja importante, seja bem legal se eu conseguisse construir um partido, realmente alternativo, uma proposta tão inovadora como essa, mas a minha vontade principal mesmo é o círculo em si, aprender a como conviver em círculo, como se reunir, como tomar decisões, como organizar, como gerar resultado, como produzir conteúdo, como viver no bem viver internamente, como praticar no mundo. Então, para mim, eu vejo o Rizoma como um experimento de como agir em círculo, entendeu? E que se produza algum resultado que possa ser mostrado para os outros. Ó, o Rizoma está aqui e ele fez isso. Mas, eventualmente, ele pode se tornar um círculo municipal, mas enquanto não existir nenhum círculo menor do que ele, nessa lógica de ser amplo. Mas também a gente percebe que cada um tem uma visão diferente de círculo, que a gente tem que refinar melhor. A visão básica é que o Rizoma seja esse espaço de aprender a conviver, de convivência, sem pensar em muito política, como os outros têm que fazer, primeiro aprender como a gente faz aqui. Né? Só para entender, seria alguma coisa como aquilo que a Carla disse, não? Algo assim? Nossa, estou me pirando a cabeça. Eu? Onde estou? Eu falo rápido, porque já começou. Eu acho que nessa questão de deliberar, eu colocaria num temático, num espaço, para não deixar, porque são coisas diferentes. Eu agora já consegui recalcular o ensino do Rizoma, como que o mundo é louco, né? Não estava entendendo nada, agora consegui rever algumas coisas. Eu concordo com a Clara, eu acho que os círculos devem ser territoriais, espaciais, tipo, desse território, e não tem nada acima, nada abaixo. Mas o círculo Rizoma, e eu não acho que esse daqui seja o círculo Rizoma, vou deixar isso muito claro, porque aqui a gente está... Tem alguém que mora fora da cidade de São Paulo aqui? Não, então aqui é do município de São Paulo, para mim, do município de São Paulo. Porque não dá para ser mais do que você é, né? Eu acho assim. Mas eu acho que daqui é um círculo municipal, bom, que eu acho. O círculo Rizoma, eu acho que poderia ser um mecanismo do que o Célio fala de transversalidade, sabe? Sendo um encontro mensal ou bimensal, quem já viu 1, 2, ou quem quiser ir, todo mundo do estado de São Paulo se reúne para trocar. Como é que você está fazendo? Ah, o meu círculo é assim, de metodologia mesmo. E aí, como é que você está fazendo? Estou fazendo de tal jeito, e aí dá para ter até arrancar rápido. Daí não é horizontal, não, isso daí é hierárquico. E aí quebra um pouquinho, intriga e resolve. Eu acho que poderia ser mais uma coisa assim, que faz um pouco de sentido, mas não ser nada de deliberativo, mas mais um espaço de troca. Espaço Então, eu acho que a gente, quando está falando de Rizoma, já tem uma confusão muito delicada, que a gente está falando de partido ou a gente está falando de movimento. Então, quando a gente fala de partido, a gente fica tentando enfiar ele em algum lugar, para poder caber dentro da estrutura. Por isso que a gente está nessa coisa municipal, se estadual, ele faz o quê? Eu acho que a tarefa do Rizoma é se manter suspenso, talvez, da transversalidade que o Diego está propondo, e não é uma coisa deliberativa, não é uma coisa da autoridade, mas é uma coisa que atravessa absolutamente todos os espaços da raiz. Como a Rizoma. Né? A Rizoma é uma raiz desse tipo. Ela está em todos os lugares. Então, e ela tem essa tarefa de poder aproximar nada dessas realidades. Se é através dos encontros municipais, se é através de colocar experiências, se é através de uma formação, eu não sei como, mas, por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui é uma situação de como que a gente mantém a carta como sendo a linha mestra das orientações para onde a gente vai tomar decisões. A gente está aqui vendendo a partir de uma hora e uma outra hora para o movimento. Essa é uma dificuldade, porque ela vai fazer parte da nossa existência, da raiz, da existência da raiz como um todo, o tempo inteiro. Então, eu defendo uma existência de um Rizoma dentro dessa perspectiva, de um campo de tensão que vai existir o tempo inteiro, né? E que tem que ter um
são norteadores de tudo isso. Mas como é que se dá esse norteador? Como é que se constrói um movimento que seja de ir e vir, de voltar, de entrar? Sabe, essa dinâmica da própria vida. Eu acho que a raiz tem mais nesse lugar. A resolve. Eu posso fazer uma questão de ordem rapidinho? A gente ultrapassou o tempo que a gente tinha liberado, que era meia hora para esse momento, e vai ultrapassar mais, ou seja, tem pessoas inscritas. A minha proposta para o coletivo é que não tenha mais inscrições e a gente tenta ter mais proposições, assim, para tentar fechar, pode ser? E pode ser um fechar de primeira etapa. Porque Não é para estourar. O sério, como ele pensa, é importante. A gente pode. Alguém mais quer se inscrever? Como é que é se inscrever? Agora vai ser o Calvão. E aí vai vir o Sérgio e vai continuar a Calvão. Eu não vou escrever para falar, mas assim. Então tem que escrever. Tem que escrever? Põe a tele, põe a tele. Ela queria falar antes, né? Então ela. Só para falar assim. Não, mas Eu nem vou. Muita É que burocracia. eu estou assim, como a Clara, perdida, eu estou ouvindo muito, né? Mas assim, às vezes me parece que eu concordo com ele, às vezes eu me parece. Entende? Eu gostaria assim, que ficasse claro qual a proposta, por exemplo, do Sérgio, sabe? Qual a proposta, assim, você colocasse pra gente, né? E assim, para poder visualizar essa proposta, sabe? Para poder visualizar, para a gente falar, olha, que, sabe? Eu acho que está faltando isso, acho que está faltando a gente visualizar, está faltando a gente. Aquele bendito desenhinho do diagrama que ajuda todo mundo, sabe? Eu acho que foi professores. Geralmente, quando eu tenho isso aqui, eu tenho facilidade de visualizar no verbo, né? A gente dá vontade de falar e desenhando mesmo. Eu tenho uma coisa para propor. A gente pode fazer a aula de Carlos, Carlos, Carlos. A gente pode fazer a Calora, Carlos, Carla e Xavier. É o contrário. Deixa. É na ordem, normal. Na ordem. Eu acho que eles podem fazer as explicações dos desenhos. Eu acho boa essa proposta. Eu queria O desenho é uma frase. Tem outra questão. Calma, posso falar antes de você? Só vou falar uma frase e você pode me explicar? Só vou falar o seguinte: quando eu cheguei, eu fiz uma meditação, participei de toda a reunião, eu sabia onde eu estava. Eu participei da reunião. Quando entra essa discussão conceitual, eu já fico na dúvida do que é isso, para quê, o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo falar. Essa que é uma coisa incrível. Isso. Até agora, eu estava concentrado no que eu estava fazendo aqui. Agora, eu já não sei mais. Eu estou ouvindo e não sei. Para mim, que sou uma pessoa simples, assim, intuitiva, eu só deveria ir numa reunião, me encontrar com as pessoas e conversar. Quando tem que resolver conceitualmente, já fica super complicado, né? Eu já não tenho mais nem o que falar sobre o que é conceitualmente o isômetro, não sei o quê. Para mim, o meu nível eu não alcanço isso, entendeu? Já terminei. Acho que já segui nas inscrições. Eu estava inscrito, Alguém mais pode escrever? Não, é o último. Não, o total, porque
porque isso que a Carla falou, né? Tem que tomar cuidado com assim, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou a humanidade. Eu já participo de tudo aquilo. Eu acho que o surgimento da consciência do universo é que vai se complexizar cada vez mais em formar Deus. Então, eu acho assim, talvez a gente tenha feito um caminho inverso, porque essa ideia de rizoma, né, a ideia básica que eu vejo do rizoma, não mais aquela que eu falei do grupo para formar metodologia, mas essa ideia de estar interagindo com tudo, esse rizoma, então ele vai surgir no momento futuro, quando você tiver um monte de círculos, e eles vão passar a ter espaços de convivência, né, e vão naturalmente formar os círculos. Senão a gente está fazendo uma linha de agente, de criar uma coisa artificial. Né? Quer dizer, você já cria uma coisa que vai perspassar tudo. Pô, mas não tem nada para perspassar. Então você não está criando uma coisa que vai perspassar, você está criando uma coisa que vai incubar, vai criar as coisas. Mas se você está criando uma coisa que vai criar as coisas, você está criando uma bela hierarquia. Uma bela hierarquia. Então, assim, a coisa é confusa. E eu, volto a dizer, me parece muito mais caminhar uma coisa paralela, em vez de incorporada na construção da raiz. Essa coisa, essa proposta toda, ela deveria estar incorporada na discussão do estatuto, deveria estar incorporada nas discussões políticas, deveria estar incorporada em tudo, e não ser um círculo à parte. E eu mantenho, que a senhora falou, que o círculo são os menores núcleos, né? Os menores núcleos. Para as instâncias, né, estaduais, municipais, nacionais, você vai ter, talvez seja esferas que se chamam, né? Mas não só as esferas internas do partido, né? Você também vai ter, você tem círculos LGBT de São Paulo, você tem um círculo LGBT que é uma luta específica lá na Pompeia, um círculo de mais 4 pessoas aqui da luta, terminando. E você vai ter em várias cidades, nessa temática, essa temática, você vai ter em vários estados. Você também vai ter, paralelamente, a estrutura mais formal interna do partido, você vai ter esses círculos que participam do clube de não filiados e tal, que também vão fazer uma teia temática de LGBT, uma teia temática de educação, uma teia temática de saúde, uma teia temática de cultura, que está, de certa forma, vinculada àquela estrutura desde do partido, mas também tem a sua teia paralela ao partido. Mas então esse rizoma, ele vai se formar com a evolução do estudo. Não é uma coisa que você vai fazer antes. Agora, só terminando, eu tenho necessidade disso. Não, só um minuto. Eu tenho necessidade disso, de conversar. Gente, eu tenho necessidade de tomar cerveja, eu tenho umas rodas que eu fumo baseado, eu tenho outros que eu fico com ele. Né? Então, eu necessidade, eu tenho um que eu frequento, eu tenho círculos, outros círculos da minha vida diária, que não necessariamente são coisas que vão estar fazendo parte da raiz. Então, calma lá, não é necessidade de cada um vir aqui, um churrasco para mim, é legal as pessoas se encontrarem, mas não é uma instância de deliberação, não é uma instância de formação da raiz. Então a gente tem que separar um pouco, não só de deliberação, mas não é uma instância que você vai tirar algum tipo de encaminhamento. Tem que separar o que é a construção institucional disso e o que são os movimentos que cada pessoa está fazendo com as suas necessidades também. Bem condensando. Primeiro, o que vem primeiro? O fluxo ou a estrutura? Entendo que é o fluxo. O fluxo ele é dinâmico, é resultado da vida. Mas o fluxo também não sobrevive sem uma estrutura, como a gente. Ninguém nasceu com essa estrutura óssea, essa musculatura, ela veio com o tempo. Se for colocado, né? Eu vejo assim, o círculo. Eu vejo o círculo sem hierarquia. Para mim, tanto faz. É um círculo lá na Paraisópolis, ou um círculo de São Paulo, ou um círculo LGBT, ou de educação, eu vejo iguais. Círculo de uma cidade, ou de um bairro, de uma fábrica, de uma escola, tudo igual. E também não penso que está certo, porque se a gente for querer achar que isso ninguém vai ficar roda. O Partido Comunista, desde 1922, é organizado em célula, é um círculo.
e foi absolutamente verticalizado. Hoje não tem isso, eu vejo assim. E notem, eu acho que a riqueza está aqui, olha só, para não dar nome, ó, pode ser A, B, C, D, né? Para não dar nome, A, B, C, D, tá? A, B, C, D. Então pode ser estadual esse, pode ser de uma escola de secundarista, pode ser do LGBT, de educação, o que for. Olha aqui, a riqueza está aqui, e é isso que a gente tinha que conseguir fazer. Só que também não é só no explicativo. Olha que genial, que é isso, quando a gente conseguir fazer isso, é que o Partido Movimento vai ser de fato. Não parece, só ver. Tudo bem, mas só ver. Olha, vocês veem que não tem mais A aqui, tem um A em B? Então, de tal modo que A é A, B, B, e assim por diante. Porque vão criando essas intersecções aqui. Seria a flexão de Spinoza ou o desenvolvimento proximal de Vygotsky. Mas também não é aqui é só no didático, porque não é plana a geometria, ela é tridimensional. Até agora que eu ouvi isso do Rizoma que falou, eu acho que o Rizoma vai ser isso aqui. E realmente vem depois. Mas, pô, na verdade, é que eu vi isso aqui como uma teia. Podemos dar o nome, ao invés de teia, que é onde os círculos se encontram. Olha quanta intersecção. De tal modo que o círculo LGBT interferiu nesse círculo lá na vila, não sei de onde, sem ter relação direta. Porque alguém teve. Vai ter uns Guilherme da vida que vão estar em vários. Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nem de você estar num círculo estadual de outro estado. É problema de cada pessoa, cada um vai ter. Até porque a deliberação do círculo tem que ser autônoma no círculo. Mas a deliberação da raiz não se dá no círculo. Ela se dá na teia. E aí, na teia, é participação de indivíduos. Então, resolveu o problema. A pessoa que foi em 10 círculos, ela decidiu 10 temas. A luta lá do greve dos professores, ou não sei o quê, papapá. Ela decidiu ali. Não há nenhum mal dela decidir aquilo, porque ela decidiu naquele ano. Agora, quando for decidir a raiz, Partido do Movimento, que eu topo, se for o caso, ao invés de chamar teia, chamar de rizoma também, não tem problema nenhum, é aqui que ela decidiu. E é muito rico, porque tudo isso aqui é que interferiu. E aqui é a produção da inteligência coletiva, e que nem é assim. É interno. Você explica um pouco, por favor. Tá, pensando no sentido prático, eu vou te falar. Eu faço parte do conselho participativo da Subprefeitura da Vila Mariana. O que a gente tem é um modelo de círculo, de certa forma. Você está no conselho da Vila Mariana, você decide os assuntos da Vila Mariana. E aí entraram várias pessoas encaminhadas por sindicatos, por vereadores, que tem a tarefa de fazer uma interface da conversa da gente lá dentro, das pessoas lá dentro. Então as conversas não se encaminham, porque e a gente não consegue... Mas o círculo, ele é um sistema. Você nota aqui é um sistema. Mas eu estou te dizendo... Não, mas não é possível. Bom, primeiro, só que são situações diferentes. É um espaço de disputa política e que aí cada um faz as suas manobras. Como é que vai funcionar aqui para saber se aqui são as teias. Por isso que o estatuto é o mais importante de tudo. Acho que é quase mais importante que a carta. E a gente tinha que se dedicar a resolver, do jeito que for, porque aí a gente vai ter um acordo definindo bem claramente os conceitos. Eu interpretaria que aqui são as teias. É na teia que se realiza a decisão do coletivo. É na intersecção. Só que ela não tem nenhuma estrutura hierárquica. Como o círculo ele tem que ser autônomo no seu âmbito. Essa teia é uma assembleia presencial? Isso era a minha pergunta. Virtual, presencial e de convenção. Voto por cabeça. Não, claro. Cada círculo elege um representante. Não, cara, é voto por cabeça na teia. E eu espero que, se possível, a gente chegue em uma inteligência tão elevada que não tenha voto.
Mas isso pode ser levar 5 anos para chegar lá. Mas é os 50. Mas é. Não, mas é. Isso é forte. Isso é forte. Eu sou uma velho, mas isso é forte. Não, eu sei, mas é isso que. Mas é essa busca. Depois, se a gente falasse da teia, na verdade, as teias são essas misturas. É que eu estou falando de uma coisa que eu vivenciei isso. Eu vivenciei faz 10 anos. E eu vejo o que acontece. A gente junta círculos que são pontos na América Latina inteira, e reunimos todos eles. Lá em La Paz, vamos reunir em El Salvador. Não, claro, ele tem mais uma tendência. Tem pelo seguinte, cada qual é de uma linha, tem lá os índios, tem os meninos da cultura digital, tem o pessoal que é hip hop, que é super machista. Só que aí, quem é que fala para o menino do hip hop para ele não ser machista? Não é um rizomo ou um núcleo de direção aqui. Não existe isso. É o ponto ou o círculo que é de gênero que vai chegar nele e falar, calma lá, você está falando contra isso pela libertação e está propondo opressão de outro lado. Então, começa a ser uma prática horizontal. Isso, só terminando, assim, bem rápido, tem muita base filosófica. A gente vai lá no Heráclito, discussão do fluxo, da vida, não é? Tudo flui, jamais pode observar um rio, porque suas águas nunca são as mesmas, jamais se entra num rio, porque quando você entra, o seu corpo modificou o rio. Vem daí um final de conceitos e do conhecimento a partir da observação dos fenômenos. A gente, antes do Hegel, passa no Spinoza, que é bem o pano que você colocou aqui, Deus é natureza. E é uma construção, e hoje nem mais é isso, porque naquela época você via num sistema planeta Terra. Hoje nós somos só poeira do universo. Carl Sagan que colocava. Então, na verdade, esse processo aqui é um conjunto que vai, no futuro. Vocês assistiram aquele filme Nip? Zona de Preto? Não tem no final que ele mostra o. Mas ele é interessante, porque no final tem os extraterrestres, e aí eles vão pegando o planeta assim, vai subindo, de repente é um ser que ele está jogando a bolinha que tem N realidades dentro delas, interconectadas. Então, é um pouco isso que será o que, no meu modo de ver, vai superar essas estruturas hierárquicas. Não é só partido, olhando ciência política estrito sensu, é de relação e de postura civilizatória. Enfim, era mais ou menos isso. Não é uma coisa que eu acho que vale a pena. Você tem sistemas e você tem vida. Vamos falar aqui dos sistemas artificiais. Mercado, Estado, igreja. Que a vida criou. A vida criou. São artificiais, eu estou falando de sistemas naturais, certo? Isso é bem a vida. Nós aqui, cada um com 500 mil reguladores. É o amor, mas também os 7 pecados capitais, o ódio, as necessidades, os desejos. Então a gente tem 500 mil reguladores. Todo esse tipo de coisa. Certo? A grande questão que a gente deveria se colocar é o seguinte: como é que, se a gente criou os sistemas, como é que a vida é capturada pelo sistema? Se nós criamos o mercado, nós criamos o Estado, nós criamos a igreja, como é que a gente se modifica pelo mercado, pela igreja, pelo Estado? Porque eles têm uma lógica própria, porque todos os sistemas, eles
tem uma lógica que é a autopreservação. Bom, o que a gente teria que observar? Se na vida você é regulado pela inveja, pelo ódio, por isso, por aquilo, por aquilo outro, 500 mil coisas. Aqui, estou cansado, já mudou o meu jeito de ver. Porque o mercado conseguiu ter uma regulação muito precisa, uma só, que é o dinheiro. Compra e venda, não tem lei de compra e venda, de oferta e procura, não está escrito, e todos obedecem, acompanham isso. Estado, antes era um rei, que personificava o poder, hoje o Estado é uma abstração. O Calando, ainda bem, todas essas estruturas de governo, como que a gente se submete ao poder tão facilmente? Ou à fé, né? Não estou aqui falando de religião, estou falando de sistema igreja, tá? Como sistema. Por isso, pura matemática. Aqui você tem amor, ódio, necessidade, desejo, inveja, e aqui você tem só um atrator. O pulo do gato, digamos assim, seria a gente conseguir encontrar um mediador. A gente não vai eliminar esses sistemas, por enquanto. Mas a gente, nesse estágio, encontrar um mediador entre vida e sistema. Isso aqui pode fazer. Porque a gente vai ser um sistema partido, tem alguma estrutura, realiza aqui, nesse cruzamento, mas que ele tem que ser o mais permeável à vida. Por isso, inclusive, tem que encarar com naturalidade o entra e sai num círculo. De quem é filiado e quem não é filiado. Quando a gente conseguir isso, a gente vai encontrar um moderador entre vida e sistema. No fundo, esse deveria ser o grande objetivo da raiz. Aí, como objetivo histórico, mas enfim, isso a gente fala no próximo dia. Você já escreveu isso, meu filho? Eu preciso fazer um comentário. Tem alguns cursos assim, pela América Latina, né? Mas aí então das 8 horas, isso. Eu não é um modelo de partido, é um modelo de sociedade. Você está propondo que a sociedade caminhe para o é um modelo de sociedade. De redes, você começar a fazer. Isso para mim faz muito sentido. Você quer saber? Faz um sentido enorme. Existe um movimento que quer mudar a sociedade. Hoje a gente está no limite, está cansado. Vocês vão ver, na discussão do estatuto, a gente vai chegar a conseguir ser próximo desse processo de transição. Esse que é o nosso desafio. Mas não há problema que não se resolva. O melhor de todos, o homem vitruviano. Tá? Que o Vitruvio era um arquiteto, tempo de Júlio César, fez as abóbadas, grandes cálculos, e ele deixou uma equação matemática para o mundo, que era o estudo de proporções humanas, né? Para estética e tal. Que por 1.500 anos, os sábios da Idade Média tentaram resolver essa equação. Quem resolveu foi o Leonardo da Vinci, que desenhou o homem vitruviano. Ele resolveu artisticamente, mas ele pegou as proporções que o Vitrúvio deixou, fez o cálculo e ele chegou ao pi. Tá certo? Levou 1.500 anos. Até uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, eu admiro muito o Leonardo da Vinci, estava falando, olha só, quando alguém disser que não tem problema que não se resolva, eu vou falar da solução que levou 1.500 anos para encontrar. Nós não precisamos levar 1.500 anos, porque a gente está no outro estágio, porque tudo é muito mais acelerado hoje. Então, se a gente se debruça sobre um problema e realmente joga foco e fala, eu quero resolver esse problema e põe esse ambiente em conversa e sabendo realmente pegar a intersecção. Está lá, 1700, 1600. O Spinoza já falou disso, desenhou isso aqui, assim, coisas mais ou menos assim. Se a gente fala, se tiver disposição para fazer isso, resolveu. Por isso, então, já aproveitando, que foi um pouco mais
concluir essa minha fala, vocês foram generosos em abrir o tempo, assim, por isso é que um partido horizontal ele é incompatível com grupos. E a ideia é do nós e eles. E se tiver, a gente tem que se vigiar para não ter. Quando alguém fala, vocês são parecidos com o PSOL. Em alguns pontos, sim, e eu nem veria tanto problema. Mas o que é incompatível com o PSOL é que ele é todo por tendências, assim, que você entra via uma tendência. Acabou a horizontalidade, assim. Porque para você estabelecer o debate, você tem que, primeiro, intermedializar dentro do partido. Então, quebrou a democracia, intermediado por grupos. Segundo lugar, quando você cria essa lógica de grupos, assim, grupos que não se dispõem a essas conexões, tá certo? Grupos está ali, a gente está fazendo isso. Você vai criando automaticamente os preconceitos, as alianças, e impede os processos de sociocracia, que é a construção de uma inteligência coletiva, de uma solução coletiva de um problema. Então, por isso, a gente tem que ter uma vigilância para evitar entrar nesses processos e ter a disposição para cruzar. Depois, no próximo dia, no debate, a gente pode ver como que essa mistura da vida se junta, que aqui é o fluxo, né? Como que o fluxo se junta com a estrutura, que seria a esfera. Mas aí eu acho que a gente teria aqui um outro... O primeiro foi que quando eu li a carta cidadania, foi exatamente isso que eu pensei. Exatamente. Nenhuma estrutura hierárquica. O círculo sendo autônomo, sendo essa coisa que ele é. Ele não está abaixo, ele é. E eu vejo com muita facilidade essas intersecções, então, sei lá, eu moro num círculo, eu faço um círculo no meu bairro, vamos supor. Mas aí a gente vê naquele foco do meu bairro, pô, a gente está com um problema naquela escola, com o sistema de educação, que não... Pô, então uma intersecção com um círculo de educação. Vamos lá buscar, pô, tem um problema ali, né, LGBT, pô, uma intersecção com um círculo, vamos buscar dele. Então, assim, para mim, isso é o que eu vi quando eu li a Carta da Cidadania. Isso me assusta muito quando eu senti essa coisa que o círculo ia ser completamente deliberativo, ou ia ter círculos acima de outros círculos. Isso me incomodou muito, assim, me deixou um pouco aflita, né? Para mim, eu vejo a horizontalidade aí, e é isso que eu quero dentro da raiz. Uma outra coisa, agora eu lembro, foi eu estava tão legal a explicação que eu comecei a ficar. Eu falei errado. Mas o que eu fiquei pensando assim, não, que eu pensei em muitas coisas enquanto você falou, desse problema, porque não tem como quietinha no Face, eu não pensei em falar, quando eu comecei a colocar, porque eu fico um tempo tentando fazer assim, na minha cabeça, de repente eu coloco pra fora tudo que tá, então, mas eu fiquei pensando um pouco nesse sentido de passar, né, dessa vida, com todos esses sentimentos e com sistemas que são algumas coisas, a própria ideia de cidadanismo, de repente, está ligando um pouco essas coisas agora. Que você tem uma série de princípios dentro do cidadanismo que, de repente, vão levar, eu imagino, a um sistema diferente, uma maneira de se ver e ver o outro diferente. Então, eu acho que era mais isso. Assim. E a última coisa que eu ia falar é que eu estava esperando a hora que ia vir uma bola gigante atrás do Célio e ele ia sair correndo lá em Indiana Jones. Eu também esperei. Olha, nós vamos ter que produzir essa cena. Pode ser o começo de um. Quem filmou aquele lá da Alcântara? Você não sabe que ele caiu no barril com o Leandro Negro. Não, Felix, Super Felix. Quem que é agora? Acabou só esse rizoma que o Célio fez aí, então nós vamos chegar lá.
seria em tese. E que ele pode ser Criou uma falta atravessado. dessa, né? Eu falaria, na minha cabeça seria teia. Mas a grande delicadeza do Eu acho que acho que a gente já está conversando. Desculpa, o negócio já está começando agora. Só que seria a ideia. Muito bonito. Falar com vocês. Eu acho que poderia assumir teia e dar rizoma. Até porque teia já, né? Resolveria a questão do Que não é esse Eu acho que a grande delicadeza de tudo isso, assim, fazendo bem a descrente, eu acho que é um papel, né? Eu totalmente. Eu vejo essa história como intenção em várias outras situações de formação de movimentos, né, de partidos. E na hora que vira prática, é muito difícil de você fazer isso acontecer. Porque a gente está efetivamente submetido a outras realidades. Então, eu acho que pensar na delicadeza da existência do rizoma com a sua proposta original como uma instância que pegue tudo isso sempre em um filtro do partido, haja tradução daquilo, é talvez um grande desafio e é uma importância de se pensar nesse rizoma como esse lugar, talvez. Ou talvez, eu acho, enfim, eu tenho essa dificuldade de pensar olhando na realidade como ela é. Eu até tenho uma fantasia assim, vamos virar um partido e 500 da gente se candidata para poder ter um terço dentro da Assembleia, da Câmara, do Senado, da raiz com essa mentalidade. Só isso vai conseguir mudar toda essa estrutura. Porque se entrar só um ou outro, aquela pessoa, enquanto pessoa, entidade, dentro de uma Câmara, ela não significa enquanto mudança de estrutura. Né? E aí a raiz vai ter esse problema que ela vai ficar engolida. Não sei, assim, acho que a gente tem esse sonho nosso e, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade a qual a gente corre o risco de ser engolido por ela. Pois eu acho que política não muda nada. Eu acho que política não muda nada. O que muda é a sociedade, é uma movimentação. E a sociedade mudando, ela vai mudar comigo. Também. Gente, eu posso fazer uma última questão de ordem do dia? Eu adoro fazer questão de ordem, é divertido. Mas assim, o pessoal normalmente escuta. O Yogi cheio de questão de ordem. Nunca vi isso. Eu sou um yogi burocrata, eu adoro burocracia, eu acho importante. E aí a gente estabeleceu um tempo que serve para a meta, acabou as inscrições, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, uma coisa, já que ela falou, eu vou falar, obrigado por você ter falado, Sérgio Turino, eu fiquei feliz de ter ouvido isso aqui hoje. Agora volta. Para o que eu queria falar. A gente programou de fazer uma coisa para fechar, mas eu não sei se está todo mundo cansado, se quer. E a gente pensou em talvez um círculo de novo, ou uma automassagem, alguma coisa para centrar, e enfim, não sei. Não, acho que tem que pensar na próxima reunião. Eu acho que faz muita parte de tudo que a gente está falando, tudo pegar isso aqui e fazer um momento assim, tipo, 5 minutos de meditação, até para desanuviar a mente e tal, e a gente encerra e de grupo assim. Eu faço. Só vamos pensar na próxima data? Ou vamos expor pelo Face? Eu acho que é melhor jogar no Face. Como a reflexão sobre o papel do rizoma, se é um círculo estadual, mas dentro dessa ideia de que não tem essa verticalidade em relação a outros. Podem ser criados círculo de afinidade. Sem nenhum problema. Eu vi mais como municipal. Ou se é um formador de alguma outra coisa. Mas eu acho que talvez, você não vai deliberar aqui, mas acho que é uma falta, assim, a Cora ali não fez, vai dentro das execuções. E mais como a própria Helena falou, se é ou não é, né? Porque a obrigatoriedade de que seja, eu particularmente, todas as questões, dúvidas e
foram passadas por mim com outras pessoas aqui, acho que elas estão todas cada vez mais presentes, inclusive. Né? A necessidade de encaixar ele em ser uma coisa estadual, ser uma coisa estadual, ser uma coisa, já mostra uma certa falta de substância de o que é de fato. Talvez Porque ele não seja agora ele não seja nada exatamente, mas ele vai se formar. E o mais incrível é isso, que a gente qual a constituição da lei, conforme a prática dela, ela vai chegar a um nível, né, de criar uma coisa, um visual. Eu acho que talvez a gente possa estar impondo uma coisa de início. Que ela seja alguma coisa. Ela deveria ser o seu fim, ser a consequência. Não, eu tenho muito contra a sua ideia de incubadora de círculos. Eu acho que o ciclo hoje não tem o lugar dele no Rizoma, como tem o lugar de trazer essa discussão. Porque é isso, mantém esse jeito na discussão. Acabou. Tá bem. Cansou, gente. Eu acho que depois essa proposta depois você vai fechar com isso. Eu tenho que o senhor ir embora. Você pode fazer uma dança circular. Eu gostaria de algo. Alguém tem alguma dança circular? Você. Alguma bonitinha, uma dança circular, deixa eu chamar aí. Pode ser até mesmo, vamos um pouco mais. Beleza? Tem que eu acho Quando ele fica muito bravo, ele não conhece. Abre e pega o outro daquele jeito, tá? Como assim? Uma mão recebe e a outra entrega. Não quero não se circular assim. Mistura mais. Eu acho que ela entrou lá em casa. Tá, então vamos andando. Todo mundo já sabe o passinho, mas você vai aprender, meu filho. Deixa eu lembrar. Muitíssimo meus pés, seu coração eu posso escutar. Muitíssimo meus pés, seu coração eu posso escutar. Reia, 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 o som é sagrado e sobre ele o som é sagrado e sobre ele eu amo. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. Reia, 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 reia. Eu te sinto meus pés, seu coração eu posso escutar. Os meus pés, seu coração eu posso escutar. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. O solo é sagrado e sobre ele eu ando. O solo é sagrado e sobre ele eu ando. Vamos acabar com isso também, vai. Ouça
sempre mais. Que venha o amor e acabe com a fronteira. Nós somos força mais. Cresça sempre, sempre mais. Que venha o amor e acabe com as fronteiras. Nós somos força mais. Cresça sempre, sempre mais. Que venha o amor e acabe com as fronteiras. Nós somos força mais. Cresça sempre, sempre mais. Que venha o amor e acabe com as fronteiras. Nós somos E, gente, obrigado. Porque as mãos dessa bochecha, porque a mão esquerda ela recebe energia do outro, e a mão direita recebe essa energia. Então você mantém a energia circulando por isso. Aqui o Guilherme está demonstrando que nunca mais é homogêneo. Eu olhava para o pé dele e quase me perdia.